Esta é a terceira parte da apresentação Projeto de Pesquisa de Abordagem Quantitativa. E versará principalmente sobre a seção de métodos do projeto. Ainda que também eu vou mencionar alguns aspectos mais pontuais, de uma forma mais breve, sobre cronograma do projeto e orçamento. E também vou fazer algumas observações sobre referências e citações, também de forma breve. Então, é uma apresentação que enfoca a seção de métodos, sobretudo. Então, uma parte importante da ciência é compartilhar seus resultados, na forma de relatórios de pesquisa, de artigos científicos, mas talvez ainda mais importante seja tornar esses resultados compreensíveis e reproduzíveis na seção de métodos. E tudo começa com a redação do projeto nesta seção de métodos. E eu tenho visto projetos com seções de métodos incompletas, suposições deixadas para serem inferidas pelo leitor, e que, em última instância, são problemas que acabam dificultando a avaliação dos resultados de um relatório de pesquisa, quando essa pesquisa finalizar e quando a pesquisa for, os resultados forem redigidos, né, e o artigo for submetido para publicação. Então, se desde o momento da redação do projeto, a seção de métodos, fica incompleta, tem lacunas, então vai ser problemático na execução e, portanto, poderá até comprometer a validade ou confiabilidade dos resultados. Então, geralmente, os periódicos têm diretrizes sobre como os métodos devem ser formatados. Quantas palavras ou caracteres, mas não necessariamente o que a seção de métodos deve conter. Porque isso varia também de campo para campo do conhecimento. E eu acredito que deveria haver uma abordagem mais sistemática para a descrição da seção de métodos do projeto e também do relatório final nos editais, desde os editais para iniciação científica até editais de agências de fomento, de financiamento de pesquisas. E, como eu disse, tudo vai começar no momento de se escrever o projeto. Porque quando se escreve um projeto e na seção de métodos há falhas, há omissões importantes, então, provavelmente, a coleta de dados também vai apresentar problemas e, finalmente, o relatório dos resultados da pesquisa já realizada também conterá limitações ou mais limitações do que o normal, porque sempre há limitações, né? Quando se está na fase de redação já dos resultados de uma pesquisa, sempre se coloca no final da discussão as limitações que os autores, que o autor vê, né, em relação aos dados que ele apresentou, em relação aos seus resultados e também referentes à própria metodologia.
Assim, vou enfocar esta sessão, como eu disse, de métodos. Então, a seção de métodos de um projeto descreve as ações a serem tomadas para investigar um problema de pesquisa e a justificativa, se necessário, para a aplicação de procedimentos ou técnicas específicas usadas para identificar, selecionar, processar e analisar as informações que serão coletadas na execução da pesquisa, para que se obtenha uma melhor compreensão do problema, da investigação, permitindo assim que o rigor metodológico, a validade e a confiabilidade do estudo sejam criticamente avaliados. Portanto, esta seção responde a duas questões principais: como os dados serão coletados ou como serão gerados e como serão analisados. Então, a redação da seção de métodos do projeto deve ser direta, precisa, clara, né? Geralmente, no caso do projeto, no tempo futuro, no tempo verbal futuro. Claro que no momento de se escrever já os resultados, então a seção de métodos ela vai ser vertida no sentido de se colocar o verbo no pretérito, quando se tratar do relatório final do estudo. Mas no projeto o verbo estará no futuro. Então, antes de entrar, né, nos itens essenciais que deve conter a seção de métodos de um projeto de pesquisa, é importante revisar algumas terminologias, alguns termos, a própria terminologia relacionada à seção de métodos. Por exemplo, podem ser encontrados em vários estudos, termos ou expressões diferentes no título dessa seção de métodos. Pode-se encontrar o termo metodologia como título da seção do projeto que se refere aos métodos. Pode-se encontrar pacientes e métodos, principalmente na área da saúde. Pode-se encontrar também casuística e métodos. E, sobretudo, nas investigações no campo das ciências básicas, e, por exemplo, no campo da farmacologia, nos estudos pré-clínicos, realizados com estudos in vitro, por exemplo. Então, muitas vezes se usa a terminologia material e métodos. Então, depende do campo do conhecimento e depende, né, além da grande área, das próprias sub-áreas do conhecimento em cada grande área. Então, pode ser diferente na área da saúde, por exemplo, um pesquisador da enfermagem em relação a um pesquisador da farmácia ou da bioquímica, que faça exames pré-clínicos. Então, o pesquisador da área da enfermagem, geralmente, em estudos de campo, envolve participantes da pesquisa, né, que são seres humanos, são pessoas, são pacientes, são usuários do serviço de saúde, são clientes.
E, no caso de estudos de farmácia, muitas vezes esses estudos são realizados in vitro, então se usa muito o termo materiais e métodos. Mas o termo que é usado e pode ser aplicado em todas as áreas do conhecimento é a palavra métodos. Simplesmente métodos ou método. Em relação à palavra metodologia, que eu coloquei aqui acima, vou destacar, né, um pouco mais essa distinção entre métodos e metodologia, porque muitas vezes temos, inclusive como norma, instruções aos autores em determinado periódico, né, que se deve colocar no título da seção de métodos o termo metodologia. Então, vamos considerar também essa distinção entre os termos método e metodologia. Mas, ainda que se considere que métodos ou método seja o termo mais adequado para esta seção, você vai usar a terminologia que está na norma do edital, ao qual você responde, ao qual você pretende submeter uma proposta. Depende também quando você tiver finalizado o seu estudo, tiver executado o estudo, apresentado os resultados, escrito essa seção de resultados, de discussão, conclusões, terminou, então você vai buscar as normas da revista que você selecionou, que você escolheu. Então, é preciso ler as normas e verificar se os editores orientam sobre o título desta seção de métodos, se é metodologia, se é pacientes e métodos, se é casuística e métodos, se é material e métodos, ou se é simplesmente métodos ou método. Então, depende também do programa, se no caso do projeto você tem dúvida. Então, muitas vezes, em determinados programas, há normas para submissão dos projetos no momento da seleção do curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, consulte as normas e nas normas você vai observar se o colegiado ou a comissão de seleção prefere que seja usado o termo metodologia, ou se é métodos, ou casuística e métodos, ou pacientes e métodos. Então, vai depender de cada programa e vai depender também do edital por meio do qual você está submetendo uma proposta de pesquisa. Então, aqui podemos ver, está muito pequeno aqui, né? A fonte está pequena, mas eu vou verificar aqui, que está maior, onde eu fiz algumas anotações, e aqui o título aparece: fatores associados aos comportamentos da população durante o isolamento social na pandemia de Covid-19. Esse é o estudo de Bezerra e colaboradores, publicado em 2020. Aqui é apenas o título e os autores. E aqui, veja, eu fiz uma foto desta seção para ver que título aqui é usado. É usado o título métodos. Métodos. Então, essa revista, eu não estou lembrada agora que revista foi
onde foi publicado esse artigo, né? Mas depende muito da revista. Vejam que esse outro estudo aqui, pigmentos fotossintéticos de alface crespa submetida à salinidade em cultivo hidropônico. Veja que é um estudo da área de agronomia. Então, aqui, nesse artigo, foi usada a terminologia materiais e métodos. Então, veja que de área para área, ou de sub-área para sub-área, aqui são todas ciências da vida, né? Mas a grande área aqui é a área da saúde e a área, né, de ciências da terra, é isso? Mas já muda a terminologia. E aqui, esse estudo é a avaliação das capacitações de hanseníase, opinião de médicos e enfermeiros das equipes de saúde da família. Esse estudo de Moreno e colaboradores usa, aqui, veja na seção de métodos, usa o termo metodologia. Então, depende da revista. E, no caso do projeto, vai depender do edital que está regulando, colocando as normas para submissão do seu projeto. O segundo estudo é de Guimarães e colaboradores, 2018. Vamos aqui. Então, métodos. O que exatamente você precisa incluir na seção de métodos do seu projeto de pesquisa? Há um artigo que eu coloquei aqui na tela, abaixo, a referência, de Annesley, em que o próprio título do capítulo, o próprio título do artigo é quem, o que, quando, onde, como e por quê. Os ingredientes da receita para uma seção de métodos de sucesso. Então, este autor coloca, aliás, esta autora coloca aqui essas interrogações, mostrando de uma forma assim direta, né, que se traduz perfeitamente em palavras simples, como quem, o que, quando, onde, como e por quê. Quem? Quem serão os participantes da pesquisa? No caso de uma pesquisa de campo, quem são os participantes da pesquisa? Qual é a população-alvo, população-fonte? E geralmente se pesquisa em amostras, qual é a amostra, né, que será estudada? De que população? E também referente a quem, a pergunta quem realizará a coleta de dados? Quem realizará? Muitas vezes, quem realiza a coleta de dados são coletadores, que são pesquisadores que realizam na própria residência dos participantes da pesquisa, ou pesquisadores que não são o pesquisador responsável pela pesquisa, mas são outras pessoas, como, por exemplo, a pesquisa do IBGE. Né? Quando a pesquisa do IBGE e quando são censos, né, pessoas são contratadas para fazer a coleta de dados. Então, é preciso especificar também quem coletou. Foi o próprio pesquisador, foram os próprios pesquisadores que fizeram a coleta dos dados. O que será feito para responder à pergunta da pesquisa? Então, aqui está o que. O que será feito? Que procedimentos, que técnicas serão realizadas? Quando?
aliás, quando e onde, né? Porque quando e onde o estudo será realizado. Como? Como será feito o estudo e como os resultados serão analisados. É a palavra como. Né? E por quê, no sentido de por que determinados procedimentos específicos serão escolhidos ou estão sendo escolhidos. Então, em todas as áreas da ciência, a seção de métodos deve conter informações detalhadas sobre o modelo da pesquisa, os participantes, qual será a amostra, e essa amostra será retirada de que população-fonte, o local, o cenário onde foi realizada a pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos a serem seguidos nessa coleta de dados, ou seja, as técnicas ou a técnica que será realizada, e os procedimentos dessa técnica, o passo a passo, as variáveis, o que será estudado, as variáveis a serem estudadas. Quais serão essas variáveis? E como será analisado todo o conjunto de dados que será coletado na pesquisa. Então, são palavras simples e diretas que aqui apresentam de uma forma sintética, né, ilustrativa, uma síntese do que a seção de métodos contém, certo? Bem, aqui é a terminologia que mencionei antes, que é importante também fazer distinções entre estes termos. Então, nós não devemos confundir método com técnica de pesquisa, ou seja, método de pesquisa e técnica de pesquisa. Também não devemos confundir termos como métodos, ou método e metodologia. Então, um método, aqui método, no sentido de método de pesquisa, um método se refere às etapas técnicas realizadas nos procedimentos de uma pesquisa. As descrições dos métodos, ou melhor, a descrição do método, e dentro do método há as técnicas ou a técnica, geralmente incluem definir e declarar por que você escolheu determinada técnica específica para investigar um problema de estudo, né, o problema com o qual você vai trabalhar. E seguindo-se por um esboço dos procedimentos que você vai usar para selecionar, reunir e processar os dados coletados de forma sistemática. Então, aqui, método é a estratégia. Método é a estratégia, enquanto técnica é a tática. Então, a técnica ou as técnicas estão contidas no método. Porque o método é um conjunto de técnicas coerentes entre si e o método é o caminho. A técnica são os procedimentos que serão realizados para chegar a um determinado objetivo, o objetivo da pesquisa, por meio de determinado caminho, que é o método. Bem, em relação à confusão entre método e metodologia, em pesquisa científica, é bastante comum.
Então, como mencionei há pouco, muitas vezes há normas que indicam o título da seção de métodos de metodologia. Então, é especialmente comum essa confusão entre os termos método e metodologia, ou métodos, e o termo também metodologia, e por isso que são termos usados de forma intercambiável, indistintamente. Então, métodos e metodologia, no contexto da pesquisa científica, refere a dois aspectos bem relacionados, mas são diferentes. O método é o conjunto de técnicas usadas na coleta dos dados, que poderão se converter em evidências. A metodologia, por outro lado, é o estudo dos métodos. É o estudo e a análise subjacente de como uma pesquisa procede, né, deve proceder, né, ou o campo de uma pesquisa deve proceder. Então, metodologia é um conjunto de princípios, de ideias, de teorias que informam o modelo de um estudo de pesquisa e os métodos e as técnicas. Então, os métodos são o conjunto, né, de, de técnicas ou de procedimentos práticos usados para gerar, né, para coletar, para mensurar, para avaliar observacionalmente no trabalho de pesquisa, e também inclui a análise dos dados. Então, quando falamos em metodologia, a gente está se referindo, em estrito senso, está se referindo ao estudo ou à discussão do raciocínio que está subjacente, né, a determinados métodos específicos ou por que determinados métodos específicos serão usados ou foram usados. Então, essa discussão, ou seja, a metodologia, esse estudo, inclui a descrição dos conceitos teóricos que informam a escolha dos métodos a serem aplicados, situando a escolha dos métodos dentro da natureza mais geral do trabalho científico e também revisando sua relevância para se estudar o problema de pesquisa. Então, aí está a diferença entre esses termos, método e metodologia. Resumindo, metodologia e métodos em pesquisa são termos que, na prática, são muitas vezes usados como sinônimos, mas que, analisando a terminologia de forma mais detida, na verdade, em tese, método e metodologia são relacionados, mas não são o mesmo conceito. Então, metodologia de pesquisa, como o estudo sistemático para resolver problemas de pesquisa por meio de métodos. Os métodos, por sua vez, já contêm as técnicas e os procedimentos práticos para a, a coleta dos dados e para a sua análise também. E o método, entre a metodologia e a técnica, o método
é o conjunto de técnicas planejadas e organizadas para, com a realização da pesquisa, por meio de um método, contribuir para a construção do conhecimento científico. Então, lembrar que a palavra método, em relação à distinção com técnica, método está ligada a caminho, modos de proceder a fim de atingir determinado objetivo. E técnica, né? A técnica ou as técnicas, que é a tática, enquanto método é a estratégia, as técnicas são as táticas. E as técnicas estão contidas no método, assim como as táticas estão contidas na estratégia. Bem, então, perdão. Aqui a questão da metodologia. Só para lembrar aqui que também a gente fala muito em abordagem. O que é abordagem? É modelo do estudo? O que é abordagem? Então, falamos em método, em técnica e falamos também geralmente em abordagem, né? Então, as técnicas são os procedimentos práticos pelos quais se executa o método. E o método, ele é consistente ou é compatível com uma determinada abordagem. Por exemplo, os pesquisadores acadêmicos costumam usar abordagens de estudos de pesquisa por meio de dois tipos distintos de abordagem, que são dois paradigmas diferentes. O positivista, que é o quantitativo, são os métodos quantitativos, que é o que estamos estudando na nossa disciplina, e o fenomenológico ou interpretativista, que é o qualitativo, a abordagem qualitativa. E as abordagens quantitativas e qualitativas desempenham um papel significativo na determinação de seu processo de coleta de dados, especialmente os métodos que você vai usar em sua pesquisa. Então, distinguindo aqui também a abordagem, tá? Acho que ficou claro essa questão da terminologia. Se não, podemos discutir posteriormente no nosso encontro síncrono. Bom, como escrever a seção de métodos de um projeto de pesquisa? Você só vai aprender realmente quando estiver praticando, quando estiver escrevendo o seu projeto, quando estiver na sua pré-banca, defendendo o seu projeto na qualificação. Você vai aprender mais ainda, porque você vai receber sugestões, recomendações, críticas que são feitas para aprimorar o seu projeto. E, portanto, são momentos de grande aprendizado e enriquecimento pessoal no seu desenvolvimento, né, como pesquisador. Então, como escrever? Bem, essa pergunta é uma pergunta muito genérica, então vou abordar e vou tentar responder de uma forma também considerando aspectos gerais. Bom, primeiro, você vai apresentar o modelo do estudo. Então, apresente o tipo de estudo que será realizado para investigar o seu problema de pesquisa. Então, você vai apresentar o modelo e a abordagem metodológica geral que você vai usar para investigar o problema de pesquisa. O seu estudo é qualitativo ou quantitativo? Ou uma
combinação de ambos, qual e quantitativo ou misto. Você vai adotar uma abordagem específica dentro da abordagem qualitativa ou quantitativa. Você também vai indicar como a abordagem se encaixa no modelo da sua pesquisa. Por quê? Porque o seu método, ou seus métodos, devem ter uma conexão clara com o seu problema de pesquisa. Então, quando estávamos falando sobre problema de pesquisa, eu lembrei de colocar que o problema de pesquisa define o método do projeto, define vários aspectos dos métodos do projeto. Então, você vai se certificar de que o seu método e seus métodos realmente resolverão o seu problema de pesquisa, responderão ao seu problema de pesquisa. Uma das deficiências mais comuns encontradas em projetos de pesquisa e nos artigos também, quando a gente já está lendo o estudo realizado e publicado, é que a seção de métodos proposta não é adequada para atingir o objetivo que foi declarado no seu estudo. Isso acontece. Então, é preciso estabelecer uma conexão. Uma conexão metodológica, né? Como? Explicando a relevância de sua abordagem metodológica para o modelo da pesquisa. Você precisa lembrar de que a conexão entre seus métodos e seu problema de pesquisa deve ser clara e explícita. Isso significa que sua seção de métodos deve ser apropriada para atingir o objetivo do seu projeto e para abordar o problema de pesquisa que você formulou. Outro tópico importante é no caso do estudo de campo, você vai fazer um estudo de campo, um estudo observacional, né, em campo, né? Já estudamos os modelos de pesquisa e esses termos. Então, o seu estudo de campo, nós vamos definir a população, fonte, a amostra, o local, o período de realização da coleta, e é preciso também definir o processo de amostragem. Qual vai ser o procedimento de amostragem? Explique também a razão por trás do seu procedimento de amostragem. Então, um procedimento probabilístico, aleatório, ou é não probabilístico? E aí você precisa, por exemplo, se você estiver realizando um estudo quantitativo e estiver usando estatísticas em sua pesquisa, indique por que você escolheu determinado método e determinado processo de amostragem. E se você vai fazer entrevistas, descreva como vai escolher os participantes e como as entrevistas serão conduzidas. Tratando-se de um estudo quantitativo, é preciso definir o tamanho da amostra. E como você vai definir o tamanho da amostra? Calculando. Então, temos um tópico de aula na nossa disciplina, que será noções de amostragem, para que possamos discutir aspectos básicos da amostragem. E vamos enfocar esse item importante, que é o cálculo do tamanho da amostra. Então, além disso, você vai também
apresentar as variáveis do seu estudo, a variável primária e as secundárias. A primária é a principal, e geralmente é a principal, a primária, que vai determinar o cálculo do tamanho da amostra. Você vai fazer o cálculo com base naquela variável que é a principal. Também vai definir se há variável dependente e independente e vai nomear essas variáveis. E você também vai apresentar seus instrumentos de coleta de dados. Então, indique os instrumentos que você vai usar para coletar seus dados e explique como você vai usá-los. Essas ferramentas, que são instrumentos, podem ser questionários, que são usados para entrevistas diretas ou questionários enviados de forma remota, não online, questionário online que pode ser enviado pelo Google Forms, usando a plataforma SurveyMonkey ou outras plataformas. E pode ser aplicado diretamente, face a face com o entrevistado, o participante da pesquisa. E aí, geralmente é um questionário aberto, é um questionário fechado, chamado de estruturado, com perguntas fechadas e alternativas, ou alternativas sim, não, ou alternativas em escala Likert. Então, você pode usar um questionário para realizar a coleta de dados. É um instrumento de coleta de dados. A técnica é a entrevista, e a entrevista vai ser realizada por meio de um questionário, que pode ser auto-administrado, o próprio respondente vai ler e preencher, ou pode ser aplicado, as perguntas serem lidas pelo entrevistador e respondidas pelo entrevistado, enquanto o entrevistador preenche. Aí, nesse caso, não seria um questionário, aí chamamos o instrumento de formulário. Então, a pergunta é como escrever a seção de métodos de um projeto de pesquisa, e eu estou falando de forma genérica nos itens que devem conter essa seção. Se seu método inclui a técnica da observação, então você vai descrever como será feita determinada observação. Eu citei um instrumento, que é um questionário por meio da técnica da entrevista. Podem ser outros instrumentos eletrônicos, instrumentos mecânicos. Os instrumentos podem, dependendo da área do conhecimento, podem ser instrumentos os mais variados possíveis. E se sua pesquisa for uma pesquisa documental, que inclui a pesquisa, a revisão documental de arquivos ou análise de dados que já existem. Então, é preciso fornecer informações básicas desses documentos, incluindo quem coletou esses dados originalmente, assim como se os dados foram criados e reunidos em que sistema de informação. É no sistema de informação de hospitalizações do DataSUS, no sistema de informações de mortalidade. Essa é uma pesquisa documental em que você coleta dados que são enviados para o Ministério da Saúde por meio das secretarias municipais e estaduais de saúde. Então, é preciso informar como será essa coleta de dados. Se foi em uma plataforma, se foi em um arquivo, em um setor de arquivo, por exemplo, se foi em prontuários de pacientes que foram atendidos em um determinado serviço de saúde, é um estudo documental.
Então, você pode também ali ter um instrumento. Você pode ter um instrumento que é um formulário onde você vai coletar os dados dos prontuários e preencher no instrumento de coleta de dados. E também, no caso de seu estudo ser uma revisão sistemática da literatura, é um estudo também secundário, com dados secundários, mas nesse caso é uma pesquisa bibliográfica, é uma revisão bibliográfica da literatura, que podem ser estritamente bibliográfica, mas mais comumente é feita nos bancos de dados, né, como a Cielo, a Lilacs, a Medline, a ProQuest, e vários outros bancos de dados eletrônicos, né, que existem e que estão lá coletâneas e coletâneas de periódicos científicos que são indexados por determinada base. Também, aqui ainda, tentando responder essa questão aqui. Passei direito. Só um momento. Essa pergunta, como escrever a seção de métodos de um projeto de pesquisa? Então, ainda respondendo a essa pergunta, lembrar de incluir sempre a apresentação de técnicas ou da técnica de pesquisa. Então, são os procedimentos práticos e que geralmente têm determinado passo a passo, né? Então, ao usar técnicas com as quais os leitores, os potenciais leitores possam não estar familiarizados, você precisa certificar de fornecer informações básicas sobre esta técnica ou essas técnicas que você vai usar. Você pode também citar referências para o caso de técnicas que são muito comumente usadas. Então, são técnicas muito conhecidas e comumente usadas, você coloca apenas a referência dos autores, dos formuladores daquela técnica, se é uma técnica sistematizada, né? E essa técnica ela é padronizada, então você vai citar referência. E também explicar como a sua avaliação foi feita. Por exemplo, em estudos quantitativos se usa muito a quantificação, ou seja, a mensuração. Como vimos já em tópicos de aula anteriores, no método quantitativo, usamos medições, mensurações das variáveis de forma numérica ou estatística. Então, a gente precisa dizer como foi feita essa mensuração e também dizer como é que essa variável, além de como ela foi, os dados referentes a essa variável foram coletados e como eles serão analisados. Tá? Então, também, dependendo da área, né, vai haver uma modificação, porque, por exemplo, na área onde eu fiz doutorado, que foi na área de farmácia, né, farmacologia, na área de concentração de farmacologia. Então, lá no programa o programa onde eu fiz essa pós-graduação, se descreviam muito métodos relacionados a preparações, né, a medidas, protocolos, né? E os materiais, os reagentes, os tipos de fármacos que eram usados ou substâncias. Então, é preciso, nesse caso, descrever de forma quantitativa, né, colocando os materiais que foram usados e os materiais, colocando do material mais importante para o menos importante ali na descrição do protocolo. E também organizados cronologicamente. Então, para uma maior clareza,
quando uma grande quantidade, né, de detalhes deve ser apresentada, então as informações devem ser colocadas em subseções de acordo com o tópico, para ficar organizado, porque senão não vai ficar claro, né? Não vai ficar clara a sua descrição. Bem, você coletou os dados, né? Falamos em técnica, falamos em instrumentos de coleta de dados, em mensuração. Agora, você precisa apresentar a análise que será feita em relação aos dados coletados. Então, defina como você vai analisar os resultados do seu processo de coleta. Você coletou os dados. Agora, você vai, dependendo, né, assim, dependendo da variável que você está analisando, você vai ter um tipo de análise descritiva, ou seja, você vai usar determinados estimadores para gerar estimativas, e se for, porque essa questão a gente também vai acabar discutindo nesse tópico de aula, né, a estatística descritiva. Então, deixar para o próximo, para outro vídeo. E, aliás, esse vídeo eu coloquei no tópico de aula do nosso próximo encontro síncrono. Bem, e então, eu não posso agora, 20 minutos. Então, continuando, sim, você vai dizer que tipo de estatística descritiva será feita em relação à variável, dependendo do nível de mensuração da variável, que ainda nós vamos estudar ainda. Então, e também o seu estudo é um estudo analítico, você vai comparar grupos. Então, se você vai comparar grupos, a distribuição de uma determinada variável em 2 ou mais grupos, então você vai usar a estatística inferencial. Se você está avaliando a amostra, você vai usar a estatística inferencial. E aí é um outro tipo de estatística mais complexa, né, que vamos estudar posteriormente, e as noções dessa estatística inferencial. Tem que definir também, dependendo do nível de mensuração da sua variável, qual é o teste estatístico que você vai usar para testar hipóteses estatísticas. Então, e assim, já foi abordada na nossa disciplina a questão, né, da estatística e de a estatística ser vista como uma ferramenta, uma disciplina muito complexa, né, e que geralmente afasta muito alguns pesquisadores, né? Então, você precisa, no caso do estudo quantitativo, de abordagem quantitativa, usar análise estatística para apoiar sua inferência ou para apoiar sua descrição dos dados, né, dos comportamentos que foram observados, das variáveis que foram mensuradas. Então, não tema os procedimentos estatísticos, né? Não tema, porque são ferramentas importantes, pelo menos a estatística preliminar mais simples, que é a estatística descritiva, é uma ferramenta importante para os estudos quantitativos. Então, não evite usar uma abordagem quantitativa para analisar seu problema de pesquisa só porque tem medo da ideia de aplicar testes estatísticos e de ter que avaliar, né, as estatísticas do estudo. Então, você escolha uma outra abordagem, porque sua pergunta de pesquisa, seu problema de pesquisa exige uma outra abordagem, mas não por temor, né, de usar estatística. Então, um estudo de pesquisa quantitativa bem projetado,
pode, muitas vezes, ser realizado de maneira clara e direta, ao passo que um estudo semelhante, já de natureza qualitativa, já requer um tempo considerável para analisar grandes volumes, né, de dados, de depoimentos, de discursos, de conteúdos que precisam ser avaliados em profundidade, de forma fenomenológica, mas geralmente o número de participantes da pesquisa é pouco, mas o volume de dados a ser analisado é grande. Enquanto que no estudo quantitativo, né, o número de participantes é grande, mas geralmente a análise é feita considerando alguns estimadores na estatística descritiva para sumarizar aqueles dados todos que são coletados numericamente. Bem, então, também é preciso, falamos na análise estatística, também é preciso colocar considerações éticas, né? Aspectos éticos na seção de metodologia. Você pode colocar no início ou no final da sessão. Então, todos os pesquisadores devem aderir às normas éticas para garantir o respeito aos participantes da pesquisa, né, um respeito à sua dignidade, para exercer a sua responsabilidade como pesquisador. Então, de acordo com a Resolução 246 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, ali estão plasmados, né, artigos e todas as normas relacionadas à condução de um projeto de pesquisa, seguindo as normas éticas imprescindíveis para a realização do projeto de pesquisa. Qualquer pesquisa envolvendo os seres humanos, quer seja diretamente, coletando os dados diretamente do sujeito da pesquisa, das pessoas participantes da pesquisa, ou indiretamente, coletando dados documentais, por meio de prontuários, de arquivos, onde tem dados de pessoas, quer sejam pacientes, quer sejam usuários de um determinado setor, usuários de uma determinada instituição, são pessoas. Se os seus dados estão coletados ali em um determinado sistema ou em um arquivo, para que você possa coletar aqueles dados, é preciso submeter o projeto a um comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Bem, lembrar, né, nesse quesito, que os indivíduos envolvidos na pesquisa têm direitos à privacidade, ao sigilo, ao anonimato. E a natureza da sua participação na pesquisa precisa ser voluntária, né? E esses participantes devem ter o direito de se retirar parcial ou totalmente do estudo, se assim eles resolverem. Todos os participantes devem fornecer seu termo, assinar, ler, entender e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado por um comitê de ética, primeiro, né, antes de participar da pesquisa, seja respondendo a perguntas, seja tendo avaliações relacionadas à sua pessoa, avaliações corporais, avaliações que são muito feitas na área da saúde, que são medições, né, medição, por exemplo, de pressão arterial, medição de concentrações plasmáticas de determinados parâmetros laboratoriais, seja por meio de avaliação clínica da pele, de exames segmentares do corpo, né, avaliação
da ausculta pulmonar, da ausculta cardíaca, abdominal, seja qual for a avaliação, a observação, é preciso que o participante da pesquisa tenha ciência de que está participando de um projeto de pesquisa e que entende perfeitamente os procedimentos que estão sendo realizados. E, como os participantes também reagem às técnicas, né, que os pesquisadores vão usar na busca pela coleta de dados, precisa ser bem pensado pelo pesquisador, né? E o pesquisador precisa, no projeto, definir estratégias, ou melhor, definir táticas para minimizar fadiga da pessoa que está participando da pesquisa, dos participantes, dos sujeitos da pesquisa, diminuir constrangimentos, diminuir perda, né, do seu tempo. Muitas vezes o participante da pesquisa está realizando uma ação, está praticando uma tarefa, está muitas vezes num serviço de saúde e está apressado para sair, e muitas vezes ele é retido para coletar dados da pesquisa, então é preciso minimizar ao máximo, né, os riscos, mesmo que sejam mínimos, aos quais está exposto o sujeito da pesquisa. Bem, então, todos esses aspectos são importantes e precisam estar contidos na seção de métodos. E eu coloquei também aqui, de forma a suscitar questões, né, e dúvidas, o que evitar incluir na seção de métodos do seu projeto. Bem, evite detalhes irrelevantes, só coloque detalhamento quando realmente for necessário. Mantenha a seção de métodos direta e completa. Completa não significa também que você vai colocar detalhes irrelevantes ou desnecessários. Então, detalhes que não contribuem para a compreensão dos leitores do projeto sobre as técnicas, sobre o método escolhido, não devem ser incluídos nesta seção. Então, informações irrelevantes são explicações desnecessárias, por exemplo, de procedimentos básicos e muito conhecidos. Coloque sua referência, sem entrar em detalhes. Se forem procedimentos pouco conhecidos, aí sim você pode detalhar melhor. Porque a seção de métodos precisa ter um detalhamento suficiente para que possa ser replicado. Um pesquisador pode querer executar aquele mesmo projeto, ou replicar aquele estudo que foi feito no seu local de trabalho, em outra região, em outro estado, em outra cidade, em outro país. Então, precisa ter o detalhamento necessário, a replicação desse estudo, se for necessário. Então, assim, informações que não ajudem também diretamente o leitor a entender por que uma técnica específica foi escolhida, né, uma informação irrelevante, né? Então, só coloque o que for realmente necessário e essencial, não deixando que a sessão fique incompleta. Então, lembre também que você não está escrevendo um guia prático sobre uma técnica específica. Conversamos sobre isso no nosso último encontro síncrono, na disciplina de métodos quantitativos, em que alguns mestrandos falaram que iam sistematizar determinado procedimento, ia converter em um protocolo padronizado, sistematizado,
Então, pode também escrever um relatório técnico, né, como um guia prático sobre essa técnica específica. Então, você precisa presumir que os leitores possuem uma compreensão básica de como investigar o problema de pesquisa por conta própria e, portanto, não precisa entrar em muitos detalhes sobre procedimentos técnicos assim bem específicos e bem conhecidos. O foco deve ser em como você aplicou a técnica, mas não na mecânica de aplicar essa técnica. Uma exceção a isso é que se você selecionar uma técnica não convencional, como eu já disse, para aplicar determinado método, se for esse o caso, você se certifica de explicar por que essa técnica foi escolhida e como ela aprimora o processo da sua pesquisa, certo? E eu preciso, aí, na seção de métodos, também incluir, não coloquei essa pergunta aqui, mas lembrei agora que, por exemplo, às vezes você prevê problemas na coleta de dados. Então, eu preciso colocar essa previsão. Bom, é quase certo que você vai encontrar problemas ao coletar ou gerar seus dados. Também já foi mencionado isso no nosso encontro síncrono. Então, não ignore esses problemas, nem finja que eles não ocorrerão. Né? Frequentemente, isso não é previsto, às vezes acontece na própria prática, né, da coleta de dados. Quando você está executando o projeto, aí acontece um problema imprevisto. Aí já será uma questão para discutir posteriormente, se for o caso, mas, assim, muitas vezes não se prevê. Então, nesse caso, não há necessidade de se mencionar. Mas se haja uma previsão, casos em que haja uma previsão de que pode acontecer problemas esperados, então mencione como se prevê a solução deste problema. Bem, essa questão também é uma questão assim, também fortuita, mas, como eu disse, sempre há intercorrências inesperadas que podem acontecer na coleta de dados. Então, por fim, em termos de recomendações sobre o estilo, né? Que estilo redacional. Esse mouse está meio. Precisa um pouco de. Aqui, eu queria apontar aqui. Agora sim. Bom, que estilo redacional. Aqui, que estilo redacional usar? O estilo sempre deve incluir clareza, concisão, objetividade, né? E precisão, né? Precisão e objetividade, né, que são bem relacionados. Então, seja claro, direto e preciso. Ou seja clara, direta e precisa. Escreva de forma concisa, mas sem prejudicar a clareza. Então, escreva, no caso do projeto, você vai escrever o verbo do futuro, né? No caso de você já estar escrevendo a seção de resultados, né, da sua pesquisa, escrevendo já a sua dissertação, você vai usar no pretérito. Bem, mas assim, se você estiver falando de como você vai apresentar os dados no papel ali, no papel não, apresentar os dados ali na descrição, aí você pode usar o presente, o verbo no presente. Pode usar a voz ativa ou passiva, né? Mas preferivelmente a voz ativa. Então, por exemplo, na voz ativa, realizaram-se entrevistas no setor ambulatorial do hospital universitário.
ou voz passiva. Foram realizadas entrevistas, então aí depende da preferência, né, do, do pesquisador, né, do autor, dos autores da dissertação ou do projeto. Eu lembro, recentemente, eu submeti um artigo, uma revista, e eu coloquei tudo na voz ativa. E aí um dos revisores, né, porque geralmente são 2 revisores, às vezes 3, do seu projeto, um dos revisores colocou que havia muitos verbos na voz ativa. Então, talvez mesclar, né, voz ativa com voz passiva foi o que eu deduzi e o que depois eu reformulei e reenviei, colocando, não, nem tudo coloquei na voz ativa, né? Talvez isso tenha causado uma certa estranheza. Né? Então, tem que ter harmonia também, né? Uma certa harmonia no seu estilo redacional. E aí você vai, na seção de métodos, usar muitos jargões técnicos, né, da sua área. Mas, assim, quando você está usando jargões técnicos e se refere à sua variável primária, você já descreveu lá na introdução ou na revisão da literatura do seu projeto o conceito, né? O conceito daquela variável, né? Que muitas vezes são questões técnicas da sua área. E também na seção de metodologia você vai precisar fazer uma definição operacional daqueles termos que serão variáveis a serem pesquisadas, né? Então, definir operacionalmente. O que é que você vai fazer na coleta de dados para fazer a observação daquela variável? Então, a seção de métodos ela tem uma estrutura, que eu vou apresentar no próximo slide. Tem uma estrutura, né? E, assim, é preciso dividir a seção de métodos em subseções ou subtítulos menores, de acordo com o tópico que você está descrevendo na sua seção de métodos do projeto. Então, você pode também usar diagramas de fluxo, é bastante ilustrativo e traz clareza à sua descrição, né, da metodologia, às vezes de uma técnica, você colocar um diagrama de fluxo, né, às vezes até quadros ou figuras, sempre que possível, sempre que for possível, para simplificar uma explicação de uma técnica, né, ou do próprio método de uma forma geral. E sempre quando terminar a sessão de métodos de escrever, revise a sessão de métodos, verifique se há erros ortográficos, né, erros gramaticais, erros de pontuação, erros de digitação. Embora o corretor ortográfico ajude, né, ou seja, uma ferramenta útil, existem alguns erros que só você pode detectar ao ler, revisando, né, o que foi escrito. E obtenha uma segunda opinião, né? Muitas vezes você pode ficar muito próximo do seu trabalho para conseguir ver os erros ou falta de clareza. E outra pessoa que está lendo e que não está tão assim íntimo do seu trabalho, como você, que é o autor do seu projeto, vai enxergar melhor questões que poderiam ser aprimoradas, né? Então, mostre um rascunho, né, de sua sessão de método para o seu grupo de pesquisa, né, na universidade, para obter ajuda e opiniões. E, além do mais, o seu orientador vai ler também e vai enxergar algumas lacunas que você não percebeu, né? E isso tudo, como eu disse, faz parte do aprendizado. Lembrar também, eu acho que eu já falei sobre isso, a questão da amostragem, já falei, certo? Então, o estilo também é muito importante, porque não é importante só o conteúdo, se bem que o conteúdo é essencial, né? Mas é importante também a forma, tá? Aqui está, como disse antes, o esquema, não é? Digamos assim, os itens. Então, você coloca métodos, ou metodologia, ou pacientes e métodos.
Então, você vai colocar os tópicos que você vai desenvolver. Quais são os tópicos? E ali você vai desenvolver em cada tópico, e fica muito mais organizado quando você coloca subseções. Então, os tópicos, como eu já mencionei de uma forma assim mais genérica há pouco, é o modelo da pesquisa, o local e o período de realização da pesquisa, a população, fonte e a amostra, e aí, nesse caso, também falar da amostragem, do cálculo do tamanho da amostra, as variáveis que serão estudadas, a primária e as secundárias, os procedimentos, ou seja, os procedimentos práticos para coletar os dados, os procedimentos que serão realizados, ou seja, as técnicas ou a técnica, descrever quais serão os instrumentos de coleta de dados, como será feita a análise estatística dos dados, no caso da abordagem quantitativa, que é o que estamos focando aqui, e os aspectos éticos, né? Isso é o que eu acabei de falar, só que aqui colocando de forma mais concisa, né? E mais direta. Aqui é o que eu já falei, o modelo do estudo, que é o delineamento, que já estudamos, ou seja, o tipo, o desenho do estudo. Então, é um desenho observacional. Se é observacional, ele é descritivo ou analítico. Ou então, é um estudo experimental, e se ele for observacional, ele é transversal, longitudinal, é prospectivo, retrospectivo. A abordagem, já entendemos aqui é uma abordagem quantitativa. E no caso de metodologias menos usadas, como eu mencionei, fundamentar os seus procedimentos e a sua concepção, se for menos usada, menos conhecida. Colocar também uma definição bem detalhada da população fonte do estudo, a população fonte da sua amostra, critérios de inclusão e de exclusão, o processo de amostragem e cálculo do tamanho da amostra que vai ser selecionada. Descrever as variáveis primárias e secundárias, ou primária e secundária, e a variável dependente e independente. Aqui, como descrever as variáveis? Bom, aí a gente vai precisar de um outro tópico de aula, que é a estatística descritiva. Né? Estatística descritiva. E, assim, a gente precisa definir operacionalmente a variável. Como é definido operacionalmente? Você vai planejar seus procedimentos de coleta de dados, né? Vai usar um determinado método, uma determinada técnica para coletar os dados, né, consistentes, precisos e da forma mais imparcial possível. E aí, como é que você vai coletar os dados no sentido de operacionalizar a sua variável? Bem, você já escreveu, colocou a definição, digamos, conceitual, o conceito da sua variável, né, lá na introdução ou na revisão da literatura, que são sessões prévias, né, do projeto. E o que é operacionalizar? Como eu coloquei aqui, operacionalizar. Operacionalizar é você dizer como é que vai ser colhida aquela variável. Então, algumas variáveis, como altura, idade, são facilmente medidas, né? Você não vai precisar dizer, o participante da pesquisa responderá quantos anos e quantos meses de vida ele tem. Não precisa, porque são facilmente deduzidas. Mas, frequentemente, você vai estar lidando com conceitos mais abstratos, como, por exemplo, satisfação em relação a um determinado serviço, satisfação em relação a um determinado atendimento, ansiedade,
competência, habilidade, atitude, são variáveis abstratas. Então, operacionalização significa transformar essas ideias abstratas, que são difusas, em indicadores que são mensuráveis. Se você estiver usando observações, quais eventos ou ações você contará ou medirá? Por exemplo, para medir a satisfação, digamos, de alunos com ferramentas de aprendizagem online. Você pode criar um questionário com uma escala de avaliação de pontuações, né, para as respostas, e aí você vai colocar suas perguntas e operacionalizar a sua variável, que é satisfação com a aprendizagem online, para esses alunos, por meio do questionário. Você também pode escolher um questionário com uma escala de avaliação que já exista, que já seja padronizado e validado, né? E também você pode operacionalizar dizendo que operações ou que passos, que procedimentos serão feitos para obter a mensuração daquela variável. Né? Então, respondendo a essas questões aqui: como quantificar? Quando quantificar? Quem vai quantificar e como será analisada? Tá? Então, é a definição operacional. Esse slide aqui é um slide que se refere à estatística descritiva. Então, também vamos discutir num próximo encontro, mas eu já coloquei no tópico de aula, no SIGA-A, 2 vídeos sobre como definir a sua variável em termos de nível de mensuração, para aí saber quais são os estimadores, as estatísticas que deverão ser usadas, dependendo do nível de mensuração. É uma variável contínua? É uma variável categórica? Se é categórica, ela é ordinal? Ela é nominal? Se ela é uma variável dicotômica, né, que é sim ou não tem uma determinada condição, então vai ter um outro tipo de estimador, né? Então, aqui vocês verão essas questões nesses 2 vídeos que eu já recomendei no SIGA. Quando você vai usar um instrumento de coleta de dados que já foi usado, ele já é padronizado e foi validado, você precisa indicar a precisão e a acurácia desse instrumento. Então, indicar trabalhos anteriores que avaliaram a validade e a precisão da técnica ou do instrumento de coleta de dados que você vai empregar. E se esse instrumento ele tiver sido construído em outro país, em inglês, por exemplo, e você vai usar esse instrumento, ele precisa primeiro ter passado por um processo, né, de tradução para o português, de validação no Brasil, né, por outros autores, geralmente é um estudo metodológico, eles publicam esse estudo de validação e você se refere ao instrumento como um instrumento criado pelos autores tais e tais, né, validado no Brasil pelos autores quais e tais, certo? Sim, quando a gente fala em precisão e confiabilidade, a gente às vezes confunde. Às vezes a gente fala em confiabilidade se referindo à validade. Então, é preciso saber saber a distinção desses 2 conceitos, e que no instrumento de coleta de dados, a gente precisa saber não o que a gente elabora, né? Mas o instrumento que vamos usar e que ele já é padronizado, estandardizado, né? Então, a gente vai dizer qual é a sua precisão e qual é a sua validade em estudos metodológicos sobre esse instrumento de coleta de dados. Uma escala de sintomas,
uma escala sobre atitudes, uma escala sobre satisfação, uma escala sobre qualidade de vida, que é o quê? É um questionário, né, que é padronizado. Então, a precisão é a confiabilidade, que é mostrar que o instrumento vai obter valores semelhantes, né, a cada vez que ele for aplicado. Cada mensuração que foi feita, os resultados serão semelhantes. É a confiabilidade ou reprodutibilidade. A validade é a acurácia, ou seja, é o grau em que os valores resultantes da mensuração da variável realmente representam o seu valor na realidade, né? Então, confiabilidade significa que seus resultados podem ser reproduzidos de forma consistente. E validade significa que você está realmente medindo o conceito que diz que está medindo, que realmente é o conceito como fenômeno. Não é? Então, em confiabilidade, você tem que saber se sua medida captura o mesmo conceito de forma consistente ao longo do tempo, se produz os mesmos resultados em contextos diferentes e se todas as perguntas medem exatamente o mesmo conceito. Isso é confiabilidade. E aí o estudo metodológico que fez a tradução e validação do instrumento que você quer usar, tem esses dados. Né? Você basta fazer a referência, confiabilidade de tanto por cento, a validade de tanto, uma validade, uma boa validade de acordo com os autores, e aí você vai citar os autores. E a validade responde à pergunta de sua medição está testando todos os aspectos desse conceito que você quer avaliar, quer dizer, operacionalmente, e ele se correlaciona com diferentes medidas do mesmo conceito, isso é validade ou acurácia, tá? Então, aqui, lembrar de que mesmo os melhores métodos têm problemas potenciais e fraquezas. Né? Então, podem ser apresentados procedimentos ou medidas também que minimizem os potenciais problemas encontrados durante o estudo. Então, como mencionei há pouco, quando você prevê que haverá problemas na coleta de dados, então, você pode usar procedimentos que, digamos, eles tornam o seu procedimento metodológico mais arrojado, mais válido, é quando você utiliza procedimentos para minimizar esses potenciais problemas, como estudo piloto, como treinamento dos entrevistadores, como pareamento dos participantes da pesquisa, tá? Pareamento que já é um procedimento estatístico. Na análise dos dados, aí eu também já mencionei, descrever que tipo de análise estatística vai ser feita e se as técnicas estatísticas... isso aqui é um aspecto que eu não tinha mencionado. Técnicas estatísticas podem ser insuficientes ou inadequadas, né? E isso pode ser uma grande fraqueza do seu projeto. Por isso que você precisa usar a técnica estatística apropriada para as suas variáveis. Então, pelo menos 1 ou 2 parágrafos do projeto de pesquisa, na seção de métodos, devem ser dedicados à descrição da análise estatística. E muitos investigadores, também como já mencionei, se sentem confiantes, né, em todos os aspectos da metodologia. Geralmente, eu estou compreendendo muito bem o meu método e a metodologia deste método, mas eu não estou seguro na estatística, né? Isso já foi um aspecto bastante comentado, acho que foi no nosso primeiro encontro deste semestre. E erros comuns da análise estatística em projetos de pesquisa são falta de cálculo do tamanho da amostra, análise de variáveis ordinais como se fossem variáveis intervalares, ou seja, variáveis qualitativas como se fossem variáveis quantitativas. Isso aí também nós ainda vamos estudar. Aplicação indevida de testes estatísticos
que não são indicados no caso daquela variável em particular. Então, você está violando preceitos estatísticos usando um teste que não é apropriado para o seu projeto. Falta de especificação das variáveis dependente, que é o desfecho, e a independente, que nós vamos estudar também. Vocês vão ver nesses vídeos que eu já indiquei. E na análise estatística, você vai definir qual é a estatística descritiva que será usada, frequências simples e frequências percentuais, proporções, razão, medidas de tendência central, que são média, moda, mediana, medidas de dispersão, desvio padrão, amplitude, erro padrão, valores máximo, valor mínimo, né? Estão aqui, né? Coloquei aqui, mas, por exemplo, na distribuição normal, usar média e desvio padrão. Na distribuição assimétrica, no caso de medidas de tendência central, usar mediana, amplitude e intervalo interquartil. E isso está nos vídeos que eu indiquei hoje, né, no cigarro. E a estatística inferencial, se você for usar comparar grupos, então você vai usar a estatística inferencial usando testes estatísticos e indicando o nível de significância estatístico que vai ser adotado. E você também define, descreve não, apenas menciona qual o programa estatístico que vai ser usado e sua versão. Claro, os requisitos éticos, já mencionei, você vai submeter o projeto a um comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Se você for fazer uma pesquisa de campo, seja ela uma pesquisa entrevistando, observando diretamente os participantes da pesquisa, ou se vai coletar dados por revisão documental, mas envolvendo indiretamente pessoas. E você precisa aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido por escrito, específico para o projeto e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Aqui está o endereço da Plataforma Brasil, onde você vai submeter o seu protocolo de pesquisa, e aqui os 3 comitês que são mais conhecidos. Eu não sei se há comitês de ética e pesquisa no Centro de Humanidades, né, no Centro de Educação. Esses são os que eu conheço, né, particularmente. O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da UFPB. Aqui está o endereço, a página web. Aqui o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas da UFPB. Aqui está o link, né, para acessar. E aí lá você pode acessar o fluxograma, né, as informações em relação à submissão. E o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Aqui está também o link de acesso às informações. E lá estão todas as informações, um fluxograma, né, do passo a passo para a submissão do seu projeto de pesquisa. Aqui eu acabei clicando sem querer. Pronto. Cliquei e aqui apareceu. Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. Submissão, tá? Então, aqui, veja, tem um fluxo. Ah, não está aparecendo para vocês. Ok. Então, voltando aqui. Ok. É porque abriu, mas não abre para você a janela, né? Bem, aqui está. Bom, então, vou tentar aqui não clicar. E o estilo científico também já mencionei. A redação científica, você tem que ter objetividade, concisão, clareza, precisão, coerência, correção gramatical, encadeamento dos parágrafos e impessoalidade, né, no projeto de abordagem quantitativa. E a linguagem científica é informativa, é clara, ela é racional e firmada em dados concretos e válidos, né? Isso geralmente, são os preceitos do positivismo, mas também não só do positivismo, né? Mas também de outros paradigmas científicos.
Aqui é só um lembrete final, né, do que geralmente torna fraco um projeto. Objetivos pouco claros, problema de pesquisa mal definido, isso eu estou já me referindo aos vídeos anteriores, né? Ao vídeo 1, ao vídeo 2 e agora ao vídeo 3. Problema de pesquisa foi abordado no vídeo anterior. Falta de relevância, falta de aplicabilidade, falta de rigor metodológico, análise estatística inadequada, né? É, incoerência entre fundamentação teórica e acessão de métodos, tem que ter uma coerência. Prazos e metas inatingíveis, que aí é o cronograma, um estilo rebuscado e falta de objetividade. Aspectos gráficos, né, eu não vou mencionar aqui, porque acabou o vídeo ficando muito longo. Então, esses outros aspectos gráficos, cronograma, orçamento, a questão das referências e citações, né? E algumas dicas, algumas recomendações finais, podemos discutir no nosso encontro síncrono. Então, aqui, como já nos estendemos muito, neste vídeo 3, que seria o último, será o último, né? Porque esses outros aspectos vamos discutir no nosso encontro síncrono. Então, aqui eu vou finalizar a apresentação e acabei nem vendo o tempo passar ou percebendo o tempo passar. Então, vamos aqui interromper a gravação. Então, até o nosso encontro síncrono. Até lá.